e a princesa que foi falar com o aluno do protagonista, e essa foi a reação dele ao ver ela de perto. Após o Cian traumatizar o que era para ser o futuro noivo da sua mulher, vemos ele inconsciente, enquanto o nosso prota fala que isso sim era um inferno vivo, e de agora em diante, se ele ouvir o nome Cian, vai ser o suficiente para fazer ele surtar. Dessa forma, Cian também usa seus poderes para fazer as primas esquecerem que ele veio até esse lugar. Então, ele fala que já vai indo, enquanto deixa o Barret sendo atormentado pelos pesadelos no seu domínio. E momentos depois, vemos o patriarca chegando no quarto do Schurtz e fala que ele ficou muito bem nessas roupas. E claro, o garoto agradece e fala que isso foi um presente do irmão mais velho. O patriarca fala que estava feliz vendo seus filhos se dando bem e completa perguntando onde o Schurtz aprendeu aquele estilo de espada, pois parecia que ele estava olhando para outra pessoa. O garoto fala que só aprendeu umas coisas com o seu cavaleiro guardião. O patriarca fica sério e diz que foi por causa dele que ele veio aqui. Schurtz pergunta o que aconteceu. Então o patriarca revela que descobriu que ele era de Lambersta, e esse homem era praticamente um animal indomável. O patriarca continua falando que não sabe se quer alguém assim no seu território. Schurtz diz que pode assegurar que seu cavaleiro não causará problemas e vai manter ele sob controle. Desse modo, o patriarca apenas olha para seu filho, enquanto ele fica nervoso por ter respondido seu pai. E foi nesse momento que alguém bate na porta, e era a princesa Arin, questionando se atrapalhou a conversa de família. O patriarca fala que não. Desse modo, ela sorri e agradece pela hospitalidade. E foi nesse momento que o Schurtz começa a ficar vermelho e fala que ela era muito linda. Ele se curva diante da princesa, enquanto a Arin diz que ficou impressionada ao ver o estilo de espada que ele mostrou mais cedo. E claro, o garoto continua vermelho e diz que estava honrado ao ouvir isso. Então, Arin pergunta se ele poderia lhe fazer um favor. O garoto pergunta o que era, então ela fala que estava planejando visitar Havilon e pergunta se o garoto gostaria de escoltar ela até lá. E no dia seguinte, vemos o Barret acordando e tomando um baita de um susto. Então, ele começa a questionar o que aconteceu, pois não estava conseguindo lembrar de nada. Desse modo, ele pergunta ao guardião do rei o que aconteceu. Então, ele fala que o Barret foi encontrado desacordado na rua, depois de beber até cair. E claro, Barret fala que não estava conseguindo lembrar de nada. O mordomo questiona se tinha algo de errado. Então é nos mostrado ele olhando para sua mão e falando que não estava conseguindo sentir ela. E como sempre, já aguardem os próximos capítulos.